Que alegria estar aqui junto com o Padre Francisco Amaral, junto com a Simone, junto com esse exército, essa profecia que está se cumprindo, gente. É uma profecia, você está fazendo parte de uma profecia que está se cumprindo. Olha para o seu irmão, mostre seus dentes para ele, bem bonito, bem cuidado pelo dentista, né? Dá um sorrisão, diz: você faz parte de uma profecia. Isso está acontecendo hoje. O padre contou esse testemunho tão lindo dessa profecia. Hoje está acontecendo. São Luís diz assim: vai chegar um período que as pessoas vão como que respirar Maria. Jesus não reina nesse mundo porque Maria não é conhecida nesse mundo, São Luís diz. Mas vai chegar um tempo que as pessoas vão amar tanto Nossa Senhora, que vão como que respirar Maria. Respira fundo, vai. Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela disse assim: vocês aprenderam que a cruz é o sinal do meu filho Jesus, não é? Ela diz: o meu sinal é o vento. Quando vocês sentirem o vento, olha essa brisazinha, ó. Lembrem de mim, o meu sinal é o vento. Quando eu cheguei lá em Fortaleza, eu cheguei do Rio de Janeiro, pensei: nossa, eu vou encontrar só terra rachada, né? Eu nunca tinha ido para o Ceará, a noção que a gente tem é essa. E quando eu cheguei era setembro, era o período do vento. Falei: Nossa Senhora mora aqui, Nossa Senhora está aqui, e ela está mesmo, está lá, está aqui. Aqui nesse lugarzinho onde ficava a imagem do Imaculado Coração, eu tive confirmada a minha vocação. Esse lugar é um lugar de muitos milagres, não é, Eliana? Quantos milagres já aconteceram nesse lugar? Quantos batismos no Espírito Santo, quantas vidas transformadas. E São Luís diz que ia chegar um tempo que Deus ia começar a fazer mais milagres. Ia chegar um tempo que o Espírito Santo iria fazer mais grandiosas obras. Por quê? Porque as almas iam amar tanto Nossa Senhora, que iam como que respirar Maria. Ele diz que é lindo, é São Luís falando. O Padre Jesus vai falar sobre isso também, como é bonito, como é bom conversar com ele que é da congregação de São Luís, e ele fala desse tempo de Maria, quando virá esse tempo de Maria? Ele mesmo responde: quando as pessoas colocarem em prática essa devoção que eu estou ensinando. Ou São Luís é um homem doidinho, é um soberbo, ou ele é um grande profeta. Qual das duas coisas que você prefere acreditar? São Luís, ele profetizou que essa consagração não é dele, não foi ele que criou. Ele explica no tratado. Ele só foi escolhido por Deus para ela ficar mais conhecida. Mas ele diz: quando as almas colocarem em prática essa devoção, é o tempo que vai acontecer esse Pentecostes. As almas vão respirar Maria. Em outras palavras, é o que Nossa Senhora chamou em Fátima o triunfo do Imaculado Coração. Eita, tá fraco. O triunfo do Imaculado Coração de Maria. E você faz parte dessa profecia. Quando essa consagração começar a acontecer nas almas, nos corações, essa profecia vai acontecer. Antes de acontecer no mundo, ela começa a acontecer na sua vida. Quem faz a consagração bem feita, quem faz de coração a perfeita consagração à Virgem Maria, começa a ver esse Pentecostes acontecendo na sua própria vida. Começa em você. Começa em você. Eu quero pegar o gancho do que o padre estava falando agora, de quando você entrega, né? Afinal, uma chuva de rosa caiu aqui em cima de mim, né? Entreguei só 3 florzinhas para Nossa Senhora, e ela mandou uma chuva de graça para mim. É assim que acontece. São Luís diz: ela é generosa, ela troca um ovo por uma vaca leiteira. Você entrega uma coisinha para ela, ela te dá muito mais, mas a gente tem que entregar. Eu vou contar um testemunho, padre. Cadê o Padre Francisco? Ah, tá na entrevista. Vou contar um testemunho de algo muito interessante que aconteceu. Hoje, Deus usa o Instituto Hesed para tantas e tantas milhares, talvez milhões de famílias, né, através do exército de São Miguel, serem atraídas a Jesus. Mas toda essa obra não existiria se não fosse uma consagrada a Nossa Senhora. E eu não estou falando aqui da Madre Jane nem da Madre Kelly, claro, sem o sim delas não existiria o Instituto Hesed. Uma salva de palmas para nossas madres também, não é? Mas eu estou falando de uma pessoa que era
do movimento sacerdotal mariano, que era consagrada como escrava de amor a Nossa Senhora, que nem o nome dela eu não lembro, né? Mas eu soube dessa história pelas madres. A Madre Jane estava... Quem aqui já ouviu o testemunho da Madre Jane? Levanta a mão. Fica aqui, é forte, não é, gente? Fica aqui o convite de quem nunca ouviu o testemunho. No testemunho da Madre Jane, ela viveu uma vida muito longe de Deus, até mesmo se aproximou do inimigo, e a misericórdia de Deus, de uma forma extraordinária, trouxe ela de novo. E ela viu Nossa Senhora, que disse para ela que ela ia para Medjugorje. Mas ela pensou, ela tinha 2 filhos, tem ainda, não tem com quem deixar os meninos. Segunda coisa, eu não tenho dinheiro. Terceira coisa, ela ligou para lá e não tinha vaga no voo, já estava preenchido. Aí a mulher disse, é muito difícil ter uma desistência, mas se tiver, eu ligo para você. O que aconteceu? De repente, a empresa que ela trabalhava começou a dar dinheiro, não faltou dinheiro. Apareceu uma pessoa para ficar com os meninos até o dia dela entrar no mosteiro e fundar o Instituto Hesed, e ligaram para ela dizendo, uma pessoa desistiu do voo. Por causa dessa desistência, a Madre Kelly e a Madre Jane sentaram, por coincidência, ali uma do ladinho da outra, e a Madre Kelly, que era muito caladinha, muito silenciosa, se identificou com a alma da Madre Jane, que as duas ali, viraram as melhores amigas, e ali foi o pontapé inicial, indo para Medjugorje, para os santuários marianos, e lá Nossa Senhora também se manifestou, confirmando o que ela queria, o Instituto Hesed. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é essa irmãzinha, essa leiga, que perdeu o seu voo para Medjugorje. Eu não sei por que foi desmarcado, mas eu sei que se não fosse o sacrifício dessa consagrada Nossa Senhora, que era responsável pelo movimento sacerdotal mariano, toda de Maria, não tinha acontecido a grande obra de Deus, que é o Instituto Hesed. Por que eu estou dando esse exemplo? Às vezes você não entende uma coisa difícil que acontece na sua vida. Às vezes você não entende, eu peço tanto a Nossa Senhora, e não vem na hora que você quer, não vem do jeito que você quer. Você que é um consagrado, uma consagrada a Nossa Senhora, você faz jejum, você faz sacrifício, você faz esmola, você acorda na madrugada, reza o rosário, adora o Santíssimo, você perdoa o seu irmão, procura fazer tudo para agradar a Jesus, e entrega nas mãos de Nossa Senhora essas flores, como o padre mostrou, tudo nas mãos dela. Aí Nossa Senhora vê que o seu pai, por exemplo, ele está lá entre a vida e a morte, na UTI, precisando. Mas lá do outro lado do mundo, lá no Japão, tem um outro pai de família morrendo, só que ele está indo para o inferno, porque ele está em pecado mortal. Nossa Senhora diz, já já eu vou dar graça para esse meu filho daqui do Brasil. Mas você, meu filho, me entregou as graças nas minhas mãos, mas para mim todos são filhos. Para você, o seu pai é mais próximo de você. Mas para mim, o meu filho que está morrendo lá no Japão, está indo para o inferno. Quem que a mãe vai se preocupar mais? O outro aqui, se falecer, vai para o céu. Nossa Senhora vai salvar aquele, vai dar a graça para que ele tenha uma chance, uma nova chance de se salvar. Depois ela vai caprichar com esse aqui, com o seu pai. Eu estou dando esse exemplo para dizer que Nossa Senhora, ela vai distribuir as graças de maneira perfeita. Essa senhora que não foi lá para Medjugorje nessa vez, com certeza depois Nossa Senhora deu muitas outras graças para ela. Aquele sacrifício dela, porque ela entregou nas mãos de Nossa Senhora, fez surgir uma obra de Deus para salvar milhares e milhões de pessoas. Você, como consagrado a Nossa Senhora, Deus vai te usar para que muitas graças sejam derramadas, a começar pela sua família, a começar pela sua santificação, sua identificação com Jesus Cristo, até dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O caminho mais rápido, mais seguro, mais perfeito é por meio de Nossa Senhora. E hoje, o ponto principal que eu quero trazer para você nessa pregação de hoje é que você não tenha medo
de se entregar totalmente a Nossa Senhora. Mas, irmão, o padre falou aqui que das minhas rosas já é tão pouca rosinha, é tão pouco jejum que eu faço, é tão pouca comunhão que eu recebo, é tão pouca minha santidade. Se eu der para ela, vou ficar de mãos vazias, vou ficar muito tempo no purgatório. Nossa Senhora não se deixa vencer em generosidade. Ela troca um ovo por uma vaca leiteira. Você dá um pouquinho para ela, você não fica sem nada. Ela vai cuidar de tudo. Eu quero começar com uma frase, duas frases que parecem muito. Uma de São Maximiliano Maria Kolbe: não tenha medo de amar excessivamente a Santíssima Virgem. Nunca chegarás a amá-la como Jesus a amou. Repete isso comigo: eu nunca chegarei a amá-la como Jesus a amou. Você acha que você ama Nossa Senhora mais do que Jesus? Sinceramente. Então não tenha medo de amar Nossa Senhora. O nosso país tem muita influência de seitas protestantes. Até mesmo nos Estados Unidos, na Europa, a influência é muito menor, porque não é tanto de seitas, é do protestantismo um pouco mais tradicional. Eles têm um amor e um respeito maior por Nossa Senhora. Lá fora eles cantam para Nossa Senhora. Aqui no Brasil existe, por serem muitas seitas, um ódio, que está no Apocalipse 12, o padre começou a ler, e no final do Apocalipse 12 fala que o dragão tentou e não conseguiu atingir a mulher, porque ela é a Imaculada. Já que não conseguiu atingir ela, furioso por causa da mulher, foi perseguir os seus filhos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Então, quando você ouve o ódio de você estar com o terço na mão, pessoas falando com ódio da Virgem Maria, isso não vem do Espírito Santo, está na Bíblia, está profetizado lá. O dragão com ódio coloca no coração de muita gente ignorante, que às vezes está escrava dos seus vícios, um ódio à Santíssima Virgem Maria. E mesmo que a gente, claro, não tem ódio à Nossa Senhora, esse ambiente protestantizado do nosso Brasil, muitas vezes a gente tem influência do que meu tio falou, do que meu primo falou, do que meu pai falou, do que alguém falou, e eu tenho um pouquinho de medo de me entregar a Nossa Senhora. Será que eu estou me afastando de Jesus? O foco é Jesus, mas eu estou me aproximando tanto dela. Será? São Luís diz que esses são os devotos escrupulosos. Filho, filha, se você tinha algum medo de se entregar a Nossa Senhora, nesse encontro esse medo vai ser desfeito. Como a neve se derrete com a luz do sol, o sol divino que é Jesus com seu Espírito Santo hoje vai desfazer todo o medo do seu coração de se entregar a Nossa Senhora. Amém? Pode aplaudir a nossa mãezinha do céu, que não temos medo. Nunca eu vou amar Nossa Senhora do jeito que Jesus amou. Isso diz São Maximiliano. Santa Teresinha diz uma frase parecida: não tenha medo de amar demais Nossa Senhora, pois jamais você conseguirá amá-la o suficiente. E Jesus ficará muito feliz, porque a Santíssima Virgem é sua mãe. É praticamente a mesma coisa que Santa Teresinha diz. Não tenha medo de amar muito Nossa Senhora. Quando eu era jovenzinho, e nas minhas desilusões da vida, eu procurei, e tantas vezes o mundo nos trai, nos engana, né? E nos meus momentos de decepção, eu comecei a buscar mais a Deus, embora eu já fosse de família católica, né? Dos meus pais muito engajados. Mas quando eu comecei a buscar a Deus nos meus vazios interiores, lendo a Sagrada Escritura, quem aqui está com a Sagrada Escritura? Levanta a arma. A gente precisa ler, precisa amar a palavra. Quem é que é meu pai, minha mãe, meu irmão? Quem ouve a palavra e põe em prática. Nossa Senhora ouviu a palavra. Quando eu comecei a ouvir, ler o Novo Testamento, foi minha primeira experiência do amor de Deus. Deus foi começando a curar, as lágrimas foram sendo derramadas, fui tendo essa experiência e comecei a amar mais a igreja, comecei a provar para mim mesmo que eu sou católico, não porque meus pais são. E ali nessa experiência com a palavra,
eu comecei a ter experiência com a Santa Missa, com a Eucaristia. Foi o máximo da minha experiência de Deus. Eu entendi que em cada missa Jesus estava se imolando no altar, dando a vida por mim. Eu entendi que existia um Deus apaixonado, louco de amor por mim. Gente, tinha missa que eu pensava que eu explodi de tanta alegria, de tanto amor que eu sentia. Eu pensei, como é que uma pessoa pode sentir uma alegria, um gozo tão grande e não morrer? Não é? De tanto amor que existe ali no momento do santo sacrifício da missa, Deus me deu essa graça de ter essa experiência mais forte, mais sensível. E num desses momentos eu disse chorando: Senhor, por favor, Tu sabes que eu sou fraco, não deixa eu Te abandonar, não deixa eu me afastar do Senhor. Logo em seguida, Nossa Senhora começou a chegar com força na minha vida. Logo em seguida eu comecei a ter uma proximidade com Nossa Senhora, uma intimidade com a nossa Mãezinha do Céu, principalmente através das aparições de Medjugorje e do livro do movimento sacerdotal mariano. Ali Nossa Senhora começou a... E eu fiquei louco por Nossa Senhora, fiquei louco. Eu entendi o segredo para nunca abandonar Jesus. Eu entendi por que João era o mais novo, o mais inexperiente, o mais fraco. Todo mundo abandonou Jesus. Pedro, corajoso, abandonou. Todo mundo abandonou. João, a tradição diz que ele tinha uns 16, 17, 18 anos. Um meninote. Foi o corajoso. Por quê? Grudou na barra da saia da mãe. Não largou de Nossa Senhora. Teve força para ficar fiel. E eu pedi a Deus: Senhor, eu não quero negar. Eu sei que Pedro foi muito mais santo, mas eu não quero negar igual Pedro. Me ajuda a ser fiel. E Deus me deu um grande amor a Nossa Senhora. E o povo começou, quando eu comecei a divulgar o rosário, divulgar Medjugorje, tinha gente na igreja, coordenador meu, que começou a dizer que isso é exagero. Para que rezar o rosário todo dia? Para que isso? Para que aquilo? E eu fiquei tão triste, né, por alguns que tinham uma responsabilidade maior e que não acolhiam o que Nossa Senhora estava pedindo, a gravidade do tempo difícil que a gente está vivendo. E quando eu conheci uma irmãzinha, uma freirinha chamada Kelly Patrícia, lá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, quando eu vi aquela irmãzinha, só dela chegar ali no momento do palco, tinha acabado de ser um momento de louvor com o Dunga, depois com o Nelsinho Correia, então o povo estava bem agitado, bem animado, e a Amado foi cantar as músicas dela. Ela não tinha feito rock ainda, né? Então as músicas bem calminhas. Aí ela começou a tocar e o povo muito agitado. Aí a Amado parou, fez assim, ó: silêncio, silêncio. Gente, mas fez um silêncio naquele ginásio, que eu fiquei impressionado com aquilo. Falei: Nossa Senhora, São Gabriel Arcanjo veio aqui, calou a boca de todo mundo. Uma pessoa lá no fundo fez um barulhinho, todo mundo olhou para trás e disse: meu Deus, o que é isso? Está cheio de anjo aqui. Aí a Madre começou a falar: qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Foi isso que todo mundo respondeu, tá certo? Aí ela disse: mas na nossa comunidade nós estudamos o hebraico. Na época tinha um professor que dava aula, e na Bíblia está assim: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ela diz: então a primeira ordem de Deus é ouve Israel. A primeira ordem de Deus é o silêncio. Porque ela falou, né? Silêncio, silêncio, silêncio. Todo mundo silenciou. Ela diz: a primeira ordem de Deus é o silêncio, né? Olha que bonito. Deus é a palavra. Para você ouvir a palavra, você precisa de silêncio. E ela dizia, e em hebraico é Shema. Ela foi cantar, ela ia cantar a música Shema Israel, né? Em hebraico. Quem é das antigas aqui conhece essa canção da nossa Madre Kelly. E antes de cantar, ela foi explicar. Em hebraico, o silenciar, ouvir, é Shema. E ela dizia assim: e a Virgem Maria, ela é o próprio Shema de Deus. Ela é o silêncio, onde a palavra de Deus habitou tanto que se fez carne no ventre imaculado dela. Falei: meu Deus, tem uma mulher mais louca por Nossa Senhora do que eu. Eu quero ir para esse lugar. Eu estava procurando onde Deus me queria, onde era meu lugar.
E quando eu conheci aquela mulher louca por Nossa Senhora, eu falei: que profundidade é essa? Me diga uma coisa: se você quer que a palavra seja ouvida, você fazer muito silêncio atrapalha de ouvir a palavra? Gente, está silêncio demais, faz um pouco de barulho para poder entender o que eu estou falando. Isso existe? Não. Quanto mais silêncio, mais a palavra é profundamente entendida, acolhida. O que falta no nosso mundo de hoje é silêncio. A gente vive num barulho exterior e interior, redes sociais, e vê telas, informação. Às vezes falta aquele tempo para parar um pouco. Silencia, ouve a palavra de Deus, deixa Deus conversar. Quando você deixa decantar, descer, acalmar o teu coração, você começa a ouvir a vozinha suave do Senhor, preenchendo os seus vazios. O que falta é silêncio. Quando a amada que ele comparou Nossa Senhora com o silêncio, eu fiquei admirado. Nunca você precisa ter medo de silenciar demais, não vai atrapalhar a palavra, vai acolher a palavra. Assim é Nossa Senhora. Nunca você precisa ter medo de amar a Virgem Maria, nunca. Não tenha medo de amar. De todas as criaturas que Deus fez, todas elas podem te levar a um apego exagerado. Cuidado para não se apegar exageradamente a objetos, a sua profissão, aos seus bens materiais, a sua segurança que você tem naquele dinheirinho. Não se apegue em nada, não se apegue em ninguém, mesmo meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Eu devo amar em Cristo Jesus ao ponto de dar vida por eles. Mas se eu me apegar, se eu for escravo de um afeto desordenado, não é em Cristo. Eu posso me revoltar com Deus, porque um dia meu filho vai, um dia meu pai vai. O padre ontem testemunhou que ele ficou 2 anos revoltado com Deus, porque Deus levou o paizinho dele. Foi bonito, hoje de madrugada no rosário, o padre Jesus dando testemunho. É uma purificação do coração. Não podemos deixar nosso coração ser escravo de se apegar nas criaturas. Mas Deus criou uma criatura tão perfeita, tão límpida, imaculada, que se você se aproximar dela e quiser se apegar nela, ela é transparente, é uma única criatura que é transparente a Jesus. Sempre ela vai dizer: fazei o que Ele vos mandar. Sempre você vai se apegar nela, e nela você vai encontrar aquele que está no ventre dela, Jesus. É a única criatura que você não precisa ter medo nenhum de se entregar totalmente a Nossa Senhora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor sendo Deus, não teve medo de se entregar 100%, totalmente, aos cuidados dessa mãe. Como um escravo de amor, Deus se fez escravo por amor a nós. Tira do meu coração, Jesus, todo medo de me entregar à tua mãe. E me ensina, Jesus, a levar a outras pessoas o amor a essa mãe. Até mesmo São José teve medo e precisou um anjo aparecer em sonho para ele e dizer: José, não temas receber Maria, porque o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Olha que palavra forte que o anjo diz. Não temas receber Maria. O que aconteceu com a vida de José quando ele recebeu Maria? A vida dele foi toda em função de Jesus. Jesus foi perseguido, ele sofreu, saiu na madrugada para viajar para o Egito, sem ter condição, confiando só em Deus, para salvar Jesus. Se esforçou, tinha trabalho lá em Nazaré, mas lá no Egito não tinha trabalho. Foi lá sem saber o que seria o futuro, confiou em Deus para cuidar de Jesus. Toda a vida de São José foi para Jesus, para Jesus, para Jesus. Por quê? Porque ele não teve medo de acolher Maria. Ela é transparente a Jesus. Quem recebe Maria, recebe Jesus. Se São José rejeitasse Nossa Senhora, ele teria rejeitado o próprio Jesus.
Hoje o Senhor nos diz: não tenha medo de acolher na sua casa a Virgem Maria. Depois de Jesus, São José foi o mais mariano que existiu. Não existe ninguém mais mariano do que o coração de Jesus, certo? Ninguém ama Nossa Senhora mais do que Jesus. Agora o segundo é São José. São José é o segundo modelo, Jesus é o primeiro. Por isso que dia 25 de março, todo escravo de Nossa Senhora renova a sua entrega, porque foi quando Jesus desceu até Maria, Jesus se fez pequenino, dependente dela para tudo, e ele é o nosso modelo. Mas nosso segundo modelo de entrega a Nossa Senhora é São José. Ninguém amou Nossa Senhora mais do que São José. Depois de Jesus, foi São José. O grande amor da vida de São José, ele só pensava em Jesus e Maria. E ele recebeu Jesus, conheceu Jesus por ter recebido Maria. Ninguém, São José só vivia para Jesus e Maria, Jesus e Maria, Jesus e Maria. E olha que lindo a vida de São José. E o nosso outro exemplo é São João Evangelista. São João Evangelista, o Papa João Paulo II, no documento Mãe do Redentor, ele explica o que significa a nossa consagração a Nossa Senhora. Presta bem atenção agora no que eu vou falar. Cutuca seu irmão, se estiver cochilando, diz: presta atenção agora. Você vai descobrir agora por que a sua consagração a Nossa Senhora é bíblica, é selada por Deus, é criada por Deus, e ninguém pode desfazer essa consagração. João Paulo II explica que quando Jesus estava no alto da cruz com o único discípulo fiel, João Evangelista, no extremo de amor, Jesus quis dar o seu testamento. Quando a pessoa está morrendo, ela diz: meus filhos, por favor, não briguem por causa do terreno. Olha, o terreno ali de tal lugar vai ficar com o Joaquim, o outro terreno vai ficar com fulano. Tá bom, meus filhos, não briguem por causa de herança. Está aqui o meu testamento, eu deixo tudo para vocês, eu estou perto de morrer, não briguem, se amem. Uma das coisas que é tão ruins é briga por causa de herança, né? Como Satanás age aí. Deus nos livre de ser apegado aos bens materiais, de ser escravo, mas ser livre. Tudo é de Nossa Senhora, ela vai cuidar de tudo. Aí alguém, quando está morrendo, deixa o seu testamento, a sua riqueza, o seu mais precioso. Eu levei a vida inteira para conseguir esses bens, eu vou deixar para os meus filhos. Jesus, na hora da cruz, da morte, Jesus deixou o seu testamento. Jesus não tinha mais nada. Jesus era pobre, pobre. Nem roupa que a sua mãe tinha feito para ele, a túnica, arrancaram dele. Nada, Jesus estava nu. Nem onde cair morto ele tinha. O sepulcro dele foi emprestado de José de Arimateia. Jesus era pobre, não tinha nenhuma riqueza humana, embora ele fosse a riqueza eterna do Pai. Mas Jesus tinha a riqueza que era sua mãe. Ali, o cofre dos tesouros de Deus, onde ele, a riqueza de Deus, foi gerado nessa terra, ele quis dar esse tesouro para os seus filhos amados. E nessa hora, João, ali olhando para Jesus, Jesus olha com amor para João e para sua mãe e diz: mulher, eis aí teu filho. Por que mulher? Porque ali estava se cumprindo Gênesis 3,15, a mulher futura, a nova Eva, que ia esmagar com o seu descendente Jesus a Satanás. Ali, cumprindo-se a profecia, Jesus chama ela de mulher. Por isso a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse: mulher, este é teu filho. E olha para o discípulo amado, que ele nunca coloca o nome dele, ele sempre escreve o discípulo que Jesus amava. Por quê? Não só pela humildade, mas porque discípulo amado sou eu e é você. Para o discípulo amado, para a discípula amada, Jesus diz: eis aí tua mãe. Gente, a mesma palavra de Deus que criou o universo, a mesma palavra de Deus que disse, olhando para o pão: isto é o meu corpo, e não existe mais pão. A partir do momento que Jesus diz, isto é o meu corpo, muda a substância, a essência, é a carne de Cristo. Isto é o meu sangue, a palavra do Deus vivo transforma o vinho em pão, no corpo e o sangue do Senhor. Porque a mesma palavra que disse, faça-se a luz, faça-se, a mesma palavra de Deus
olhou para o discípulo amado, para a discípula amada, para você, e olhou para a Virgem Maria e decretou a palavra de Deus que cria todas as coisas, disse: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, a tua filha. E o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, ninguém separa. Deus decretou que existe uma união entre você e ela, entre ela e você. Não foi alguma outra pessoa que disse, não foi algum teólogo que estudou e descobriu, não. É no início do cristianismo que Deus cria esse vínculo. Você é dela e ela é sua, e ninguém pode mudar isso. Quando um protestante diz assim: Maria teve vários outros filhos, eu não brigo com ele não. Sabe o que eu digo? Eu digo: teve mesmo. Pena que eles são tão ingratos que não sabem amar essa mãe, né? Você é um desses filhos. Teve mesmo muitos filhos, filhos biológicos lá há 2000 anos atrás, pode aplaudir. Porque está na Bíblia que ela teve muitos filhos, sim. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Filhos que ela gerou do seu corpo, só Jesus. Mas eu ouso dizer que nós somos filhos biológicos também de Nossa Senhora. Sabe por quê? Você olha para sua mão agora. Não sei se você é cheio de veia como eu, que dá para ver as veias. O sangue que corre aqui nessa veia, quando você receber Jesus na Eucaristia daqui a pouco, olha para a tua mão e diga assim: o sangue que corre nessas veias é o sangue de Jesus. Você não recebe um pão, você não recebe o vinho, você recebe verdadeiramente: minha carne é comida, o meu sangue é bebida. A partir daí, você é um pedaço de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12 diz: cada um de nós todos nós somos corpo de Cristo, cada um parte do seu membro. Você é um pedaço de Jesus Cristo, você é parte do corpo de Cristo. Então você é também, biologicamente, o sangue de Jesus é o sangue de Maria, está correndo nas suas veias. Então você é filho de Maria, não tem como não ser. Você pode ser um filho ingrato, mas todo batizado é decretado por Deus. A palavra de Deus diz: você é filho dela, ela é seu filho. Por quê? Porque se a igreja é o corpo de Jesus, não simbolicamente, realmente, Maria não podia ser mãe da cabeça e não ser mãe do corpo. São Luís diz: é um monstro, né? Como é que uma mulher é mãe de uma cabeça e não é mãe do corpo da cabeça? Você é parte de Cristo. Deus uniu você a Nossa Senhora. Quando você assume a sua consagração, você renova o seu batismo e você simplesmente toma posse de algo que o céu já decretou. Você é dela e ela é sua. Você é dela e ela é sua. Você toma posse da herança que Jesus te deu, sendo de Nossa Senhora e deixando ela ser sua. E Nossa Senhora diz: todos são meus filhos, mas aqueles que se entregam mais a mim, eu posso agir mais poderosamente na vida desses filhos. Quanto mais você se entregar a ela, mais ela pode agir poderosamente na sua vida. Então, uma coisa também que às vezes me entristece, e eu às vezes desabafo com alguns protestantes. Volta e meia algum protestante aparece para conversar, eu nunca mais discuti com um protestante, né? Eu acho que Deus me deu uma graça de que, João Paulo II dizia: o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Mas sempre que um protestante passa para conversar comigo, eu creio que ele fica um pouco mais aberto para Nossa Senhora. Porque eu digo assim: como é? Você considera que Abraão é o seu pai na fé? E ele diz: sim. E por que Abraão é o seu pai na fé? E ele diz: porque ele passou pela grande prova de oferecer o seu filho e ele não hesitou. Ele amou a Deus e confiou que Deus era poderoso para ressuscitar, se fosse necessário, para cumprir a promessa que naquele filho teria uma descendência. Está escrito isso na Bíblia. Então Abraão é seu pai na fé. Abraão é meu pai na fé. E Maria, sua mãe na fé? Muitos ficam confusos quando eu pergunto isso. Alguns dizem que sim, outros hesitam, outros dizem que não. E eu desabafo com eles. O sofrimento de Abraão foi terrível, caminhando 3 dias para poder sacrificar o seu filho. Mas Abraão não precisou sacrificar o seu filho. Existe uma fé maior do que a fé de Abraão.
Porque Abraão passou no teste, mas não precisou experimentar a dor da espada transpassando o filho dele e mais ainda o coração dele. Agora, o que Abraão não precisou fazer, Deus do céu fez por nós. O que Abraão não precisou fazer, a Virgem Maria fez por nós. Ela ofereceu o seu filho. Eva roubou o fruto de Deus. Nossa Senhora sacrificou o seu fruto para Deus. Abraão teve uma fé grande, mas nem de longe se compara à fé da Virgem Maria. Abraão levou seu filho abraçado para casa de novo. Nossa Senhora levou seu filho morto nos seus braços, colocado num sepulcro. Nossa Senhora sofreu, ofereceu o que Abraão não pode oferecer. Como é que você tem Abraão por seu pai e não tem Maria Santíssima por sua mãe? Como você não acolhe a Virgem Maria com sua mãe? Uma vez um missionário ficou em lágrimas quando eu falei isso. Ele entendeu que não tem como negar a maternidade de Nossa Senhora. E isso, nesses tempos, tem se clareado cada vez mais. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado os seus apóstolos que não têm medo de mergulhar nesse colo de mãe. Eu não sei se é possível a gente terminar com regaço acolhedor. Será? Estou pegando de surpresa aqui, né? Vamos terminar esse momento pedindo a Nossa Senhora, antes de chegar na hora da Santa Missa, que vai ser o momento da nossa consagração ou renovação. Gente, você veio aqui porque Deus quer te fazer uma labareda de fogo do Espírito Santo, para cumprir a profecia que foi dita. Quando o Espírito Santo vai fazer maravilhas? Quando as almas estiverem respirando Maria. Você ama Nossa Senhora, sim ou não? Você ama Nossa Senhora muito ou pouco? Mas muitinho ou muitão? Você tem um coração assim que ama Nossa Senhora, ou que é louco de amor por Nossa Senhora? E você quer que esse amor fique do jeito que está, ou que aumente mais? Jesus diz que o Espírito Santo é o Espírito sem medidas, sem medidas. Por isso a efusão que eu recebo do Espírito Santo hoje é maior do que todas as que eu recebi antes, porque é sem medida, sem medida. E também a sua devoção a Nossa Senhora, para que o Espírito Santo possa te fazer mais santo, possa te transformar em outro Cristo aqui na terra. A presença de Cristo tem que ser pela entrega à Virgem Maria, como Jesus se entregou totalmente. Feche os seus olhos um instantinho e diga comigo nessa oração: Mãezinha do céu, eu renuncio todo o medo. Como São José ouviu, não tenhas medo de receber Maria em tua casa. Se existe alguma reticência, algum medo de ser todo teu, mãezinha, tira do meu coração. Eu quero me jogar agora, como um bebezinho, se lança no colo da sua mãe. Eu preciso de ti, mãe. Se eu não estiver contigo na hora da cruz, eu vou fazer como os apóstolos. Eu vou fugir, eu vou abandonar Jesus. Esse mundo não é fácil. As batalhas dessa vida não são fáceis. Eu preciso de ti, mãe, para ser fiel ao teu filho Jesus. Eu preciso do consolo de mãe para carregar a minha cruz. Não é fácil, mas contigo, no teu colo, eu serei como João. Mesmo chorando, mesmo difícil, eu terei esperança. Eu terei certeza que a palavra final de Deus é a vitória. Eu terei a vitória da esperança e da fé no meu coração. Eu não me afastarei do teu filho Jesus. Por isso, se eu estou longe do teu coração, mãe, ou se eu não estou tão perto como eu deveria estar, já antes da consagração, da renovação que vamos fazer hoje na missa, eu te peço, mãezinha, me pega no colo, me junta junto ao teu coração, quente de amor por mim, e renova a minha entrega, renova a minha união contigo, me faz a carícia que eu preciso, me traz o consolo para que eu possa aguentar, para que eu não desista de viver o mandamento do teu filho. Mãezinha do céu, eu me entrego agora inteiramente ao teu regaço acolhedor. Ó minha mãe, ó minha alma, retorna a tua paz. Se faz como criança agora, como criança
bem tranquila no regaço